Se você encontrasse essa pedra por aí, provavelmente você, com o pé, atiraria do caminho. Ou talvez a levaria para colocar num jardim ou alguma coisa assim. O que talvez você não saiba é que essa pedra aqui é um citrino amarelo, que quando trabalhada por alguém que entende, vira essa pedra aqui. Ok? Essa pedra aqui é o crente no momento que ele aceita Jesus. E Jesus não espera o crente estar assim para aceitá-lo. O Senhor Jesus aceita assim, bruto, ou bruta, como a pedra está, ok? E ao o crente permitir que Jesus o lapide, ele fica assim. Esta aqui, talvez você não chutaria, e nem levaria para o jardim, mas levaria para casa. Estas daqui, elas têm história. Esse é o segundo casal que anda comigo. O primeiro casal me roubaram. Aí logo depois de me roubarem o primeiro casal, que eu havia recebido de presente do pastor Noel Dias, nós tivemos a oportunidade de ir com o quarteto Arautos do Rei na cidade de Teófilo Otoni. E à tarde, antes do programa, eu fui visitar uma loja onde vendiam essas pedras. E eu expliquei para o dono da loja que eu queria comprar um casal de pedras, uma bruta e uma lapidada. O que eu não sabia é que elas custavam tão caro. Eu pensei assim na minha ingenuidade, não é? Eu não entendo de pedras. Eu pensei assim, eu vou pagar uns R$150, isso tem quase 20 anos, é claro, não é? R$200 no máximo. Aí quando eu perguntei o preço, eu não caí para trás, mas eram R$1.500. E eu disse para o senhor, olha, muito obrigado, eu não posso comprar. Eu disse, eu iria usar para ilustrar o meu sermão, mas é muito caro, eu não tenho esse dinheiro. Quanto que o senhor pensou pagar? Não, eu nem vou falar para não ofender o senhor. Eu pensei que eu ia pagar uns R$200. Ele falou, R$200 é o que custa para lapidar uma pedra. E eu o convidei para ir assistir o programa. Ele foi assistir o programa à noite no ginásio lá em Teófilo Otoni. Ele gostou. Me procurou depois do programa e falou assim, qual é o hotel que o senhor está? O senhor vai embora hoje? Não, vou embora amanhã. Ele disse, então deixa na portaria do hotel os R$200 e eu vou levar o casal de pedras para o senhor, porque o que o senhor faz, pouca gente faz. Eu vou contribuir com o seu ministério. Ele falou desse jeito. E me levou essas pedras lá. E eu deixei os R$200 lá. Por que eu trouxe essas pedras aqui? Primeiro, para mostrar para você que qualquer um de nós, nas mãos de Jesus, pode se tornar uma pedra preciosa. Sabia? As pessoas acham que muitos de nós somos muito bons, sabe? Nós não somos muito bons. Nós somos apenas instrumentos da mão de Deus, nada mais. Quando a música ou a palavra, quando estas coisas espirituais tocam o coração, não é porque nós somos bons. Os cantores e eu, nós nos preparamos, nós oramos, nós trabalhamos, nós pagamos um preço elevado para ter esse nível. Mas nós somos apenas instrumentos e nada mais. Qualquer um de vocês que estão nos acompanhando pela internet, qualquer um pode ser uma pedra lapidada nas mãos de Deus. Os que trabalham sabem que é importante trabalhar com ferramentas apropriadas, afiadas. Você não consegue fazer um bom trabalho se as ferramentas não são boas.
é o mesmo que fazer uma comida. Pode ser um excelente cozinheiro, mas se os ingredientes não forem de primeira, é difícil sair uma comida espetacular. Deus quer nos usar como instrumentos poderosos, afiados, prontos. Eu quero, mais do que pregar um sermão, nesse último momento juntos desta ocasião, eu quero compartilhar uma ideia com vocês, que eu descobri aqui na Bíblia. E a ideia está relacionada com a história de Davi, quando ele enfrentou Golias. Está em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Há duas coisas que me impressionam na história de Davi contra Golias. Não é o fato dele ser pequenininho e o gigante grandão. Isso impressiona muita gente, mas a mim não. O Deus que eu conheço, ele desconhece os tamanhos, porque ele é muito maior do que qualquer tamanho. O Deus que eu conheço, ele desconhece a força, porque ele é maior do que qualquer força. Quando eu digo ele desconhece, eu quero dizer que ele não está preocupado com isso, com tamanho e força. Ok? E num verso bíblico, num verso só da história de Davi, eu vou ensinar para você duas coisas. Primeiro, vou ensinar para você que para cada gigante da nossa vida, Deus tem uma pedra. Gravou? Primeira coisa, para cada gigante da vida, Deus tem uma pedra. E todos nós enfrentamos gigantes. E alguns são muito maiores do que o Golias. São terríveis. Ok? Segundo, num verso da Bíblia, o mesmo verso, eu vou ensinar para você que quem derruba o gigante, ou os gigantes da nossa vida, é Deus. Tá bom? Vamos ler então um versinho da Bíblia, da história de Davi enfrentando Golias. Eu vou ler aqui o verso de número 49. Davi colocou a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Você lembra quantas pedras Davi pegou no riacho? Tem certeza? Tem ou não tem? 5 pedras. Ele tinha um embornal, ele tinha um surrão, um alforje, que é um negócio que fica dependurado assim, é um crossbody, ok? Ele pegou, primeiro, ele pegou 5 pedras do riacho, ele desceu no riacho. De um lado estava o exército dos filisteus, do outro lado estava o exército do povo de Deus. 40 dias, o gigante Golias desceu ali no ribeiro e afrontou o exército do Senhor. Ele queria uma disputa, lutar com alguém. Naqueles dias a lei da guerra era, se tem 2 campeões, eles lutam entre si, o campeão que vencer, o seu exército venceu. Davi desceu no riacho e pegou essas 5 pedrinhas aqui. Aí a Bíblia diz que ele pegou uma delas, colocou na funda. Eu acho que foi uma, assim, lisinha, bonita, pontiaguda inclusive, ó. Às vezes eu fico pensando o seguinte, Davi com uma pedra derrubou um gigante. E às vezes nós fazemos coisas nesta vida aqui tão grandes quanto derrubar um gigante, não é? Nós não podemos correr o risco de pensar que o que fizemos foi feito por nós mesmos. Temos que entender que foi feito pelo poder de Deus. Você escutou eu ler na Bíblia que o gigante caiu com o rosto na terra? Isso quer dizer que ele caiu para frente ou para trás? Você já tinha pensado nisso? Quando um indivíduo toma um tiro, por exemplo, na face, na testa,
O projétil bate aqui, e o que acontece com ele? Vai para trás. Se ele toma uma pedrada na testa, para onde ele cai? Para trás. Por que que o gigante Golias caiu para frente? Para ensinar para você e para mim que quem derruba os gigantes da nossa vida é Deus. Aí outro dia alguém me falou assim, mas eu já li esse negócio um monte de vezes e não pensei nisso, que ele caiu para frente. Ou seja, quantos de vocês já leram a história e não tinham pensado nisso? Só para eu ter uma noção, levanta a mão, sem vergonha mesmo, sem medo. Até outro dia, mesmo tendo lido a Bíblia dezenas de vezes, eu também não tinha visto isso. Mas Deus, em sua generosidade, falou, Neumuel, como você gosta de falar para o meu povo, vou te dar mais um trunfo. Você sabe que Deus tem um monte de trunfo no bolso? Peça para Ele, Ele dá. Eu contei a história aqui do caranguejo ou não? Contei. Eu pedi para Deus um trunfo, uma luz, e Ele me deu. Deus dá. Então, está claro que quem derruba os gigantes da vida é Deus? Está claro para você, sim ou não? Sim. Então, voltando à primeira ideia. Por que que Davi pegou 5 pedras e não uma? Eu tenho escrito aqui na minha Bíblia, porque a minha Bíblia, ela está cheia de anotações. Não sei se dá para ver aí, ó. Isso aqui é só sobre a luta de Davi e Golias. Por exemplo, anotei aqui, ó. Golias tinha mais 4 irmãos gigantes, 2 Samuel 21, 15 a 22, e 1 Crônicas 20, de 1 a 8. Falando sobre a agilidade de Davi, que tinha matado um urso e um leão, não era só Davi que era bom, não. Na tribo de Benjamim, a Bíblia diz que tinha 700 atiradores canhotos, que eles atiravam com a sua funda num fio de cabelo e não erravam. Então, não sou só eu, não é só você. Deus tem um monte de gente. Deus tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Deus tem. Ok? Agora, por que será que se Davi tinha tanta confiança assim em Deus, por que que ele pegou 5 pedras e não uma só? Porque quando ele foi na direção do gigante, o gigante falou assim, mas você vem contra mim com vara, com pau, com funda? Eu vou arrebentar com você, moleque. Eu vou dar suas carnes para as feras. O que que o Davi falou? Você vem a mim com a lança, com etc e tal, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Tem alguém aqui que tem um irmão de sangue aqui ou não? Irmão carnal? Você? Está aqui? Está aqui, a Nádia. Lembrei, hein, Nádia? Se baterem nela, você vai ficar muito brava, não vai? E se bater nela, você também vai ficar brava, não vai? Se tiver 2 irmãos de sangue brigando, não entra no meio não, viu? Sabe por quê? Eles param a briga, eles se juntam e batem em você. Eu estou mentindo? Alguém já enfrentou essa situação de apanhar por ir apartar a briga de 2 irmãos? Vocês sabem o que eu estou falando. É o sangue, gente. É o sangue. Eu tenho 8 irmãos, 6 homens e 2 mulheres. E nós somos muito família, e é família de italiano, que fala alto. E quando reúne, todo mundo quer falar com uma coisa, e se reunir ao redor da mesa para comer, então aí que ninguém aguenta. Mari, lembra quando a gente reunia a família toda, que dava quase 100 pessoas? A minha mãe cozinhava aquele mundo de coisa assim, e aquele povo comendo e falando, um querendo que o outro entendesse, e vai subindo a temperatura, ninguém entende nada. São os irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui, que não está escrito nem no Espírito de Profecia, não foi a senhora White que escreveu, nem nos demais livros inspirados e nem na Bíblia, mas está aqui no meu coração. E eu tenho o direito de raciocinar. Davi deve ter pensado assim, eu vou derrubar o gigantão e os irmãos. Então está aqui uma para Golias e uma para cada um dos irmãos.
porque de repente o negócio vira contra mim. E por que Davi pegou 5, gente? Para me ensinar que para cada gigante, e eu estou falando coisa que está na Bíblia, hein? Golias tinha, eu já citei os textos bíblicos aqui, ele tinha 4 irmãos. Tinha um deles que era tão grande, que tinha 6 dedos na mão direita, na mão esquerda, 6 no pé direito, 6 no pé esquerdo. É muito grande, muito grande. 5, porque para cada gigante da nossa vida, Deus tem uma pedra. Eu posso afirmar a você o seguinte: se você estiver enfrentando um gigante, e for a ele em nome do Senhor dos Exércitos, Deus vai derrubar o gigante para você. Deus vai derrubar o gigante para você. Agora, é importante você ter uma pedra para cada gigante. Tá bom? Paulo, quando falou desse negócio, ele falou assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é para ter só um dos requisitos, uma só parte da indumentária. É para ter toda a armadura. O corpo todo tem que estar coberto. São as 5 pedras. Então, você não sabe onde e quando o gigante vai aparecer. Eu aprendi, porque eu fiz o exército, não se constrói fortaleza durante a guerra. Gravaram? A fortaleza se constrói antes da guerra. Então, construa a sua fortaleza. Tenha as pedras. Desça no ribeiro, se encontre com Deus, fale com Ele. Pergunte para Ele quais são as pedras. E enfrente os gigantes em nome do Senhor. Pastor, estou enfrentando o gigante já faz 1 mês. Ele não cai. O tempo de Deus é diferente do nosso. O Golias desceu no vale 40 dias. Eu fico pensando assim, os caras se borravam de medo do Golias. Você é o Fabinho, não? Estou vendo você aí, bem-vindo, filho. Os caras ficavam com medo. A gente também tem medo. Nós temos medo. E há certos gigantes que eles são muito amedrontadores. Mas espere no Senhor. Porque Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. A irmã Samira, querida, ela me procurou pedindo oração sobre um assunto que é importante. E eu contei para ela que a minha mãe, ela orou 30 anos por um irmão dela, um irmão da minha mãe. Era um irmão, ele era muito mulherengo, tio João, e ele não queria saber nada de Deus. E a minha mãe orou por aproximadamente 30 anos pela conversão do irmão. Ela não conseguia ver o gigante caindo. Não conseguia. Um dia o meu tio descobriu que tinha uma úlcera e estava perdendo sangue. Não era um câncer, era uma úlcera estomacal. E a minha mãe falou para ele assim: João, você vai esperar a hora da morte para aceitar Jesus? Eu estou orando por você faz quase 30 anos. E a minha mãe chamava Orlando. E ele falou: não, Landa, eu não vou esperar a hora da morte, não, porque eu não sei se ela está perto, parece que está perto. Eu vou aceitar Jesus agora. Ele aceitou Jesus. Ele passou pela cirurgia. E ele viveu mais uns 20 anos, fiel à igreja, fiel a Jesus. Imagine se a minha mãe tivesse desistido com 25 anos de oração. Os planos de Deus são diferentes do nosso, mas talvez ela não tivesse visto o irmão aceitar Jesus como Salvador e Senhor da vida. Então, vale a pena esperar, viu? Se você puder esperar no Senhor, o salmista diz assim: espera, pois, no Senhor e confia nele. Vamos lá? Terminar? Espera no Senhor. Porque vale a pena esperar um pouquinho.
no Senhor. 40 dias, o gigante incomodando. Deixa ela aí, depois a gente pega. E é justo a bonita que cai, não é? Quarenta dias esperando. 40 dias. Esse 40, ele pode não significar 40 para você. Ele pode significar quase que uma existência inteira. Às vezes ele significa 5 dias. E às vezes significa a duração de uma prece. Ok? Lembre-se, quem derruba os gigantes da nossa vida é Deus. E o Senhor nosso Deus, para cada gigante, Ele tem uma pedra. Não desanime, não desista, never give up. Ok? O último convite que eu quero fazer é o seguinte. Eu gostaria de fazer uma prece de reconsagração de todos nós e pedir para Deus que Ele nos unja com seu poder, para que ao enfrentarmos os gigantes da vida, da existência, saibamos confiar plenamente nele, sabedores de que é Ele quem derruba os gigantes da vida, e que para cada um dos gigantes que temos que enfrentar, o Senhor nosso Deus tem uma pedra. Eu gostaria que ao você ouvir a música, você se aproximasse aqui de nós. Quando eu digo você, eu quero dizer todos vocês. Uma junção aqui, nós vamos ficar todos juntos e misturados aqui, com o Senhor nosso Deus, com o nosso Salvador e Senhor, o Senhor Jesus, com Deus Espírito Santo, que durante essa semana tocou o nosso coração, de todos nós, dos cantores, o meu, o seu e também o seu. Essa oração é também para você, que está acompanhando a gente aí, tá bem? Vale a pena esperar um pouquinho em Deus.